Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje nos reunimos para o domingo que estamos preparando-nos para o que diz respeito ao domingo anterior à Natividade. Logo mais, hoje é domingo, logo terça-feira estaremos naquela maravilhosa noite de preparação para o Natal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo sua carne. E hoje, no domingo da genealogia, no domingo onde nós vamos entender que tanto o apóstolo Mateus quanto Lucas descrevem a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos entender, portanto, que a Santa Igreja prepara hoje a comemoração de todos os antepassados de Cristo segundo a carne, não somente da linhagem de Abraão, como foi o domingo passado, domingo dos antepassados, mas hoje, no domingo anterior ao Natal, domingo da genealogia, trataremos de todos os antepassados segundo a carne, desde Adão até o ápice desta linhagem especial, desse pedigree, dessa linhagem especialmente santa e preparada, até chegar ao que diz respeito à Santíssima Theotokos, sempre Virgem Maria. O apóstolo Mateus, nós podemos nos perguntar muitas vezes, por que é que ele coloca como antepassado a linhagem segundo José. Mas é que óbvio que na hora de provar para os judeus que a linhagem de Cristo vinha da linhagem de Davi, da linhagem de Jessé, é óbvio que não aceitava-se de maneira alguma a linhagem segundo a mãe. A linhagem de um pai era de um indivíduo, para ser comprovada, deveria comprovar-se pela linhagem via paterna. Só que isso não altera em nada o fato de provar que nosso Senhor, via José, era descendente de Davi. Por quê? Porque o tataravô da Virgem Maria e o avô de José, ou seja, se voltarmos 2, 3 gerações para trás, o tataravô da Virgem e o avô de José eram irmãos. Então significa que da mesma linhagem, um vai para o outro vai para o outro lado, e significa que a raiz será a mesma. Vai dar origem, voltando 2, 3 gerações para trás, à mesma raiz de Jessé. E se nós pudéssemos resumir em uma só palavra, essas pessoas especiais que foram escolhidas e preparadas em toda uma geração, e às vezes quando houveram gerações de novo, ninguém preparado, Deus esperou pular uma geração para que na próxima algum descendente pudesse voltar ao arrependimento e à mentalidade dos seus antepassados, desde Adão, Sete, Enós, depois Noé, Sem, depois Abraão, Isaac, Jacó, depois da tribo de Davi, da linhagem especial de Abraão, um povo, primeiro uma nação, claro, primeiramente temos que dizer, uma nação foi preparada para isso, dessa nação uma tribo específica, não é? A linhagem da tribo de Judá, depois a casa de Davi, dentro da linhagem de Abraão, dentro da tribo de Judá, a casa de Davi, e a partir da casa de Davi, até chegarmos em Joaquim e Ana, que eram por excelência pessoas quase perfeitas, nos ensina a tradição, que muito dificilmente nascerá um ser humano que pode igualar a santidade de Joaquim e Ana devido à preparação desse pedigree que foi podando e preparando de geração em geração pessoas para cada vez mais serem mais santas do que foram os seus pais, os seus avós, até chegarmos no que diz respeito à Santíssima Theotokos, sempre Virgem Maria. Todo esse esforço, essa paciência, esse esforço descomunal e incansável que o próprio Verbo executou e operou para que ele tivesse uma mãe que fosse digna de ele encarnar, tudo isso resume-se, portanto, o Antigo Testamento resume-se uma palavra: Santíssima Theotokos e sempre Virgem Maria. Todo o objetivo da lei, dos profetas, dos patriarcas, tudo resume-se a isso, a poder ter um dia que o Verbo, através de sua providência, trabalhando em sinergia com cada geração, uma hora produzisse uma mãe que fosse digna o suficiente, pura, virgem, imaculada, santa, para que ele se comprazesse e nela habitar. Não apenas na sua mente, não apenas no seu coração, mas até mesmo no seu ventre virginal, encarnando-se nela. Nós vimos que foi nos narrado no Evangelho 14 vezes 3 gerações. 14
14 e 14. Por que o evangelista Mateus quis distinguir esta linhagem de Adão, não é? Até Davi até o exílio da Babilônia até José? Por que isso? Porque para nos mostrar que todos os esforços exaustivos de Deus para salvar o homem, dentro daquilo que o homem podia fazer por si mesmo, não foram nunca suficientes para salvar o homem. Somente Deus poderia ele mesmo vir e finalizar o trabalho por nós mesmos. O que significa isso? Que a primeira geração de 14 significa a época dos patriarcas. Depois, a segunda geração de 14 significa a época dos profetas. E a última geração de 14, já chegando na época de Joaquim e Ana, a geração dos sacerdotes. Significa que nem a época dos patriarcas, nem a época dos profetas, nem a época dos sacerdotes, nem a lei, nem a profecia, nem nada. Nada que Deus exauriu todos os seus esforços nesse sentido de promover as eras dos homens, entre séculos e séculos e milênios se passaram, nada foi suficiente para salvar o homem. Por isso é que o evangelista Mateus distinguiu 14 gerações, depois 14 gerações, 14 gerações, para mostrar que todos os esforços que Deus podia fazer, ele fez, trabalhando junto com o homem, mas isso não foi suficiente. Somente lá no pináculo da história da humanidade, no clímax da encarnação, é que de fato a nossa salvação poderia ser operada através da encarnação do próprio Verbo de Deus. E é por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que devagarinho vamos, portanto, agradecendo a Deus, entrando nesse espírito natalino, agradecendo e contemplando todos os esforços que Deus fez, imagine, a cada geração, séculos, milênios, para que fosse possível nascer uma virgem, digna, capaz de comprazer tanto a Deus, que Deus foi habitar dentro de seu seio virginal. Tudo para quê? Para a nossa salvação, tudo por amor a nós. É por isso que antes da genealogia, do domingo da natividade, antes do dia da natividade, o domingo anterior vai nos preparar justamente com essa mentalidade de agradecer muito a Deus, entender todos os detalhes que Ele fez com todo o afinco, com toda a dedicação, com todo o amor, com toda a sua inteligência, com toda a sua perspicácia, com a sua paciência incansável para com a negligência humana, para com a dureza dos corações, tudo Ele fez para a nossa salvação. E então vimos que esses santos patriarcas, esses santos profetas, esses santos sacerdotes, eles eram, portanto, uma linhagem santa, preparada, um pedigree. E por isso comemoramos todos eles hoje. Hoje, por exemplo, todos esses domingos anteriores à natividade em nossa comunidade, é o dia de onomástico não de uma, mas de várias pessoas, constantemente. Arão pai, Arão filho, meu Salomão, também Esther. Hoje, excepcionalmente esse ano, o próprio Rubem do Paraguai também está presente no seu próprio onomástico, comungou no seu próprio onomástico, teve a capacidade de sigilo divino liturgia no seu próprio onomástico. Que dia glorioso, que dia excepcional. E entre todos esses grandes patriarcas, falemos hoje sobre o patriarca José, o noivo. Cada ano nós escolhemos alguma figura emblemática para falarmos nesse domingo, e hoje falamos sobre José, o noivo. São José, o noivo, ele, sendo um homem viúvo, já de 82 anos, diz a tradição, quando foi escolhido pelos sacerdotes para ser o guardião da Virgem, este homem era diretamente parente da Virgem, como eu disse, voltando 2, 3 gerações, o avô dele e o tataravô da Virgem eram irmãos. Portanto, eram parentes numa linhagem próxima. E muitas suas qualidades desse homem, que é chamado especialmente de justo. E nós veremos por que é que esse nome foi dado a ele, Justo José. O que significa ser justo José? E diante daquela circunstância onde ele foi determinado e escolhido para esta missão final em sua vida já cansada, uma vez que já tinha tido casamento, já era viúvo, já havia tido filhos, inclusive dos seus filhos homens, seus 4 filhos homens, todos tornaram-se discípulos de Cristo diretamente,
como Tadeu, como o próprio Tiago Maior, como Simão Zelota. O que acontece? Todos esses esforços de José para se manter santo só puderam chegarem à sua plenitude quando ele, achando que já estava finalizando os seus esforços, algo mais ainda especial foi preparado para o final de sua carreira. Como se ele tivesse que dar o seu último gás, já no momento de final de toda a sua correria da vida. E que momento foi esse? Chega um momento que vocês sabem que a própria Virgem Maria, tendo sido entregue aos seus pais Joaquim e Ana ao Santo dos Santos, isso nós já vimos em detalhe da festa da apresentação que se passou. Nós vimos como se deu toda a infância da Virgem no templo, servindo com as virgens do templo. E quando ela completou 13 para 14 anos, não era possível mais que ela ficasse junto com as virgens do santuário, porque a data limite de nascimento para que as virgens servissem no templo, aprendendo os ofícios de oração, de costura, de serviço, vamos dizer assim, litúrgico, isso se dava somente até no limite da idade de 14 anos. A partir daí tinha que arrumar o marido e começar a vida abandonar a vida de solteiro e de virgem e ir à vida de casamento. Só que os sacerdotes do templo sabiam que a Virgem Maria havia feito esse voto de virgindade, sabiam também daquele grande milagre que havia tido com a apresentação com Zacarias, no qual houve a revelação de que ela seria o tal Santo dos Santos, de que ela, sendo mulher, entrou dentro do véu do santuário, viveu ali e foi alimentada por um alimento que Adão era alimentado no paraíso, pois os anjos traziam alimentos para ela se alimentar. Os sacerdotes sabiam que ela tinha um voto especial, o qual não poderia ser rompido, porque alguma coisa estava muito especialmente preparada, determinada, pré-determinada para ela. Então sabe o que os sacerdotes fizeram? Da mesma maneira como cada sacerdote, quando era escolhido pela tribo de Levi, ou seja, os levitas eram tirados, dentre os levitas eram tirados os sacerdotes. E sabe qual a maneira que se escolhiam os sacerdotes? Se pegava o bastão de Arão, e dentre os candidatos ao sacerdócio, na hora que o bastão de Arão florescesse, aquele era o candidato que Deus havia escolhido para seguir a carreira de um sacerdote. Assim é que a igreja do Antigo Testamento escolhia os seus sacerdotes. O bastão de Arão passava entre os candidatos, e nos que o bastão florescesse, é que eram, portanto, escolhidos pela vontade de Deus. Assim era a escolha dos sacerdotes pela tradição. E pela tradição também sabemos que quando os sacerdotes reuniram homens mais velhos, sábios, que poderiam guardar a Virgem num casamento mais proforme, ou seja, como, na verdade, uma figura de paterna para ela, e não figura de esposo, coisa nenhuma, entre os anciãos, não como o Ocidente conta de jovem, coisa nenhuma, entre os anciãos de boa e digna vida, entre eles estava o justo José, viúvo, como candidato para pela excelência de sua vida, já tendo sido conhecido como justo, e nós veremos por que ele tinha esse nome, que no judaísmo antigo, ser chamado de justo era sinônimo de santo, de deificado. Entre esses homens pré-selecionados, ali estava José. E quando o bastão de Arão passa pelos candidatos, ele floresce para a pessoa, quando foi apontado na pessoa de São José o Justo. E por isso não foi ao acaso nem sorte a escolha dele como o guardião paterno da Virgem e futuramente o pai adotivo de Cristo. Porque o casamento deles foi proforme no sentido de ele ser um guardião, foi uma manobra que os sacerdotes fizeram para que na figura de pai da Virgem, por que pai da Virgem? Porque na verdade o seu pai Joaquim e sua mãe Ana já haviam morrido. Ela não tinha sequer parentes ou lá para retornar. E isso também foi a providência divina. Eles já haviam morrido, mais ou menos logo após a apresentação do templo, não passou muito tempo, eles faleceram já tinham idade avançadíssima. Então, para onde é que ela ia voltar se não podia viver no templo? Tinha que arrumar um guardião, um casamento ou um guardião.
Todos sabiam que a virgem estava ali dentro de um outro tipo de vida e chamado para com Deus. A solução e a manobra feita foi arrumar uma figura paterna para cuidar dela, que foi justamente José, o justo. E a partir daí, nós vimos que ele a recebeu em sua casa, mas passou um belo tempo, ela estava simplesmente grávida. Imaginem que situação para esse homem santo. Perceber que uma virgem que estava predeterminada à santidade, a algum chamado elevado, segundo os sacerdotes lhe confiaram ela, de repente aparece grávida. E, segundo a razão humana, diz a Escritura, e sendo justo, não a denunciou, mas discretamente a abandonou. Vejam que a Escritura menciona justamente essa frase, e sendo justo, a abandonou secretamente. Meus irmãos cristãos ortodoxos, esse senso de justiça de José, vamos entender o que significava quando o evangelista diz, e sendo justo, a abandonou discretamente. Secretamente. Pela lei e pela justiça, quando ele detectou que muito provavelmente o que ocorreu foi um adultério, um caso fora do casamento, e que a lei pedia que essa mulher fosse, portanto, apedrejada por ter fornicado fora do matrimônio, tido uma relação, segundo a lei, segundo a justiça, ele teria que denunciá-la para que ela fosse apedrejada. E se nós formos analisar, não foi segundo a justiça que José foi justo. Se ele tivesse sido justo segundo a justiça, no sentido da justiça dos homens, ou da lei, se fosse um homem justo pela lei, ele deveria ter que denunciado ela. Mas quando foi dito, e sendo justo, significa justamente não a justiça da lei, mas a justiça de Deus. Que significa, em outra tradução, podemos adaptar assim, e sendo ultra misericordioso, compassivo, cheio de misericórdia e compaixão, a abandonou secretamente. Isso casaria sem perda de sentido semântico e metafórico para o que nós queremos dizer a respeito do patriarca José. A justiça dele não era equiparada dos fariseus, e nem tampouco como justo segundo a lei. Mas a justiça dele, a santidade do patriarca José, era uma santidade elevada, era uma justiça de Deus. Deus não é justo conosco segundo a lei. Se Deus fosse justo conosco segundo a lei, cada um de nós não merecíamos estar nem sequer vivos, porque nossos pecados já seriam dignos de nós estarmos mortos e aniquilados. Depois, quando Deus nos julga, Ele não nos julga segundo a justiça, Ele nos julga segundo a misericórdia. Pois na hora de analisar o perfil de um pecador, o que Deus olha não é a gravidade de seus pecados e o número deles, que são mais numerosos que as estrelas do céu e as areias do mar, muitas vezes. O que ele olha é o coração contrito e quebrantado. É isso que Deus procura em cada ser humano. Coração contrito e quebrantado, ó Deus, tu não desprezas, já dizia o patriarca Davi. Patriarca, profeta e rei Davi. Logo, se Deus fosse justo segundo a lei, nenhum de nós teríamos chegado à igreja ortodoxa, nenhum de nós poderíamos sequer comungar os santos dons, os sacramentos não seriam eficazes em nós, porque a graça de Deus abunda em misericórdia para com o pecador. E se na hora do juízo, então, naquele dia terrível, Deus nos proteja, Deus nos ampare, Deus nos livre de Ele nos julgar segundo a justiça. Porque se Deus nos julgar no dia do juízo segundo a sua justiça, todos estaremos condenados ao inferno. Mas Deus não julga ninguém segundo a justiça, nem da lei, e nem da justiça dos homens, e nem tampouco segundo a moral. Deus, sendo ultra misericordioso, julga-nos segundo a lei da misericórdia e compaixão, que o que busca no homem é um coração contrito e quebrantado, o qual ele não despreza, independentemente de pecados, ou número de pecados, ou gravidade, ou abominação de pecados. E essa é a mente de José o Justo, que é por isso que ele era equiparado pelos judeus a um homem santo. Não existia a terminologia santo no judaísmo do Antigo Testamento. Mas um homônimo para o que hoje nós conhecemos como São Moisés o Negro, Santa Maria do Egito, Santa Luzia, São João de Costrá,
São Filarete de Nova York, esse prefixo santo na frente de algum nome, de um indivíduo, no Antigo Testamento, pela lei, era chamado de justo. Ou seja, alguém que tinha justo no Torá, significa alguém segundo a mente de Deus Sabaoth. Que significa alguém ultra misericordioso, compassivo, cheio do amor, do fluxo da graça e da santidade do Altíssimo. E esse era o título que José tinha. José o Justo. Isso não foi dado pela igreja do Novo Testamento. Ele já era chamado. Outro exemplo de alguém que tinha o nome de justo, que era um título raríssimo entre os sinédrios e os sacerdotes, era Tiago Maior, o irmão de Jesus, segundo a carne. Segundo a carne, nosso Senhor não tinha irmãos. Segundo a adoção de José. Segundo São José, pai adotivo, que já era um viúvo com filhos, Nosso Senhor tinha seus irmãos, entre eles Tiago Maior, entre outros, como eu já citei. Daí que veio o nome desse filho. Jesus e seus irmãos. Que irmãos é esses? Segundo a Virgem? Não, segundo a Virgem não há tido nenhum irmão. Mas segundo seu pai adotivo, o patriarca José, Cristo tinha irmãos, entre eles Tiago Maior, que também, tendo tido a educação de santidade de seu pai, José o Justo, era conhecido entre os sacerdotes e até os fariseus com o título de Justo Tiago. Respeitadíssimo, era autoridade entre o sinédrio e os judeus. E por isso, meus amados cristãos ortodoxos, devemos nos atentar a essa característica especial de José o Justo, dessa ida, dessa viagem tão breve que estamos de hoje, quando na terça-feira já estamos aí nas horas reais, na liturgia de São Basílio, depois da grande vigília da noite, contemplando os mistérios natalinos e finalizando o jejum, entregando o jejum com chave de ouro, por assim dizer. E hoje podemos aprender, portanto, de todos esses patriarcas, não só José o Justo tinha essa mentalidade, mas todos eles, como nós lemos isso nas vésperas de ontem, nos ofícios da vigília, nós lemos que todos esses personagens do Antigo Testamento que hoje nós comemoramos, todos eles eram pessoas que eram santos e justos, não segundo a lei, mas nós lemos isso, está escrito nos tropários e nos condáquios que lemos, nas estiqueiras que lemos, que, ó vós justos do Antigo Testamento, vós que vivestes no período da lei, mas com a mentalidade daqueles que estariam fora da lei. Ou seja, que, ainda que eles viveram na época da lei, a mentalidade dos santos que hoje nós comemoramos, esses antepassados de Adão até Joaquim e Ana, todos eles que hoje nós comemoramos, eles tinham uma característica especial. Antes de viverem no Novo Testamento, a conduta e mentalidade deles era dos santos acima da lei, ou seja, da graça, da compaixão, da misericórdia. Essa é a explicação de por que a igreja tanto ama esses santos veneráveis do Antigo Testamento. Porque antes da graça da encarnação, eles já viviam o mistério salvífico de uma mentalidade não conforme a lei, mas uma mentalidade acima da lei. Ou seja, não no sentido de quebrar a lei, mas de viver segundo a mente de misericórdia e de compaixão. Veja o patriarca Abraão como recebia e dava hospitalidade aos estranhos, aos peregrinos. Vejam toda a mentalidade de Isaac, de Jacó, de José o noivo, das mulheres, como Miriam, como Ruth, como Esther. Todas viviam segundo não a mentalidade de lei e de justiça, mas segundo a mentalidade do Novo Testamento, que seria inaugurar de uma época de graça e a mentalidade de Deus revelada aos homens como sinônimo de misericórdia, compaixão, bondade e não julgamento. Porque se nós julgamos, seremos julgados. E o maior defeito, isso chama-se uma paixão do farisaísmo religioso, que também tem um nome chamado autojustificação. É sempre querer julgar as pessoas segundo suas virtudes ou segundo seus pecados. Sempre querendo procurar nas pessoas defeitos e julgá-las segundo suas atitudes. E isso não é um comportamento que nos leva a Deus. Ao contrário, todas as nossas prostrações e orações, se forem aderidas
com esse verniz do julgamento ao próximo, não possui validade alguma. Não há validade das nossas orações e prostrações se nós estamos com o demônio, a paixão, o defeito da autojustificação, do farisaísmo. É nulo, é nulo. Isso anula automaticamente nossos esforços ascéticos de oração, jejum e prostração. Entretanto, ainda que seja fraca a nossa ascese, ainda que seja fraco o nosso jejum, ainda que seja débil a nossa oração, ainda que as nossas prostrações sejam preguiçosas, se temos o dom de não julgar o próximo e tentar ter um coração misericordioso, compassivo, de verdade justo, não segundo a lei, mas segundo Deus, ainda que nossas virtudes e asceses sejam indignas como sempre são, Deus não olhará para isso, isso não fará nenhuma diferença na hora de nossa união com Deus ou de nos apresentarmos diante dele. O que ele olhará é essa virtude que supera todas, a capacidade de não julgar o próximo e de ter uma mente segundo a dele. O que une um homem e uma mulher em comunhão matrimonial não é união de corpos, é a primeira união de mente, de ideias, de valores, de princípios, de desejo para com a salvação. Não existe matrimônio fora de pessoas que não desejam ambas salvarem-se. Se duas pessoas estão unidas no matrimônio, pode ser um consórcio, pode ser um concubinato, pode ser um contrato de prazer, de dinheiro, mas matrimônio, por definição, é quando nós encontramos uma pessoa que entendeu que o único objetivo de um e de outro é acoplarem a mente e os sentimentos, os esforços para a sua própria salvação em comum e dos seus filhos. Em uma só palavra, é um caminho para a união total com Deus. Se não for por isso, não tem nenhum sentido. A mesma coisa é a alma e o seu Deus. Não há como eu me com Deus se eu faço prostrações, se oro, mas na verdade a minha mentalidade interior não é misericórdia, não é compaixão. Isso não é compatível. Logo não haverá núpcias da alma com o noivo. Mas se nós, ainda que sejamos noivas um pouco desagradáveis nas vestes, um pouco não tão belas nas virtudes, um pouco a desejar na etiqueta da prostração e da oração, mas o noivo, vendo que o nosso coração lá dentro é como o dele, cheio de misericórdia e compaixão, ele dirá: venha para mim, venha para o banquete que lhe foi preparado desde o começo, desde sempre. Mas se somos por fora como sepulcros caiados, cheios de beleza, de virtudes aparentes, prostrações, orações, jejum, ascese, mas a nossa mente julga, então dirá: saiam da minha presença que não vos conheço, ide para o fogo que está preparado para vós, para o diabo, perdão, desde o começo. Não vos conheço, não sei quem sois, nunca vi vocês, não vos conheço e não me agradam. E dirão: mas Senhor, comíamos contigo, bebíamos contigo, conversávamos contigo, ceiamos contigo. E ele dirá: não vos conheço, afasta-se de mim. Por que não vos conheço? Porque a vossa mente, o vosso coração não tem nada a ver com o meu, nem não reconheço nenhuma semelhança minha em vós. Que triste será. Imagina prostrações, confissão, comunhão, quaresmas, achando que estamos fazendo algo bom e no final, nosso Senhor vê que nós estamos julgando alguém, querendo julgar alguém pelas atitudes, pelo que fala, pela conduta, pelo passado, pelo que fez, pelo que não fez, porque come, o que fala, que piadas fez ou não fez, ai, que cara fez, que cara não fez, cara bonita. Isso, na verdade, só anulará nosso esforço aparente de estar sendo fiéis da Igreja Ortodoxa. E que triste será ter chegado tão perto e ao mesmo tempo ter vivido tão longe de Deus. Melhor será reconhecer a nossa pecaminosidade, olhar para os nossos pecados próprios, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e, em contrapartida, nós mesmos também sermos misericordiosos para com todos os nossos próximos e os nossos inimigos. Que diz o nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, pelas orações de todos os santos sepassados, Patriarca Rubem, do Profeta Arão, Santa Rainha Esther, do Santo Rei Profeta Salomão e todos os santos, tenha misericórdia de nós. Amém. Amém.